Vamos dar início ao nosso culto do período da noite e desde já eu peço que você que está em casa abra sua Bíblia para o livro de Mateus capítulo 24, versículo 7. Mateus capítulo 24, versículo 7, que é um versículo que o pastor vai utilizar na pregação pela noite. O texto diz assim: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Vamos orar? Convido você a baixar sua cabeça e, Espírito de oração, orar comigo. Senhor Deus, Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui, louvando ao Senhor, aprendendo mais da Tua Palavra. Pai, eu venho a Ti nesse momento também glorificar o Teu nome, agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pelo carinho que o Senhor tem demonstrado a todo instante, através da Tua misericórdia, através da proteção, das bênçãos. A todo instante o Senhor tem nos livrado do mal, suprido as nossas necessidades. Então agradecemos por isso que o Senhor tem feito por nós mesmos, a gente não merecendo. Então, obrigado, Pai. Também peço ao Senhor que o Senhor possa abençoar esse culto, que os irmãos em casa possam estar em espírito de oração, em espírito de louvor, para que possamos todos juntos clamar ao Senhor e render graças ao Teu nome. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Vamos cantar o nosso primeiro hino, Vim para Adorar-te. Vamos seguir cantando
o nosso próximo hino, Quem nos separará? Nesse momento teremos aquele período de tempo em que os irmãos dão um testemunho, um breve testemunho, ou apresentam um especial, seja um hino, seja um versículo. Então, irmãos, fiquem à vontade. Bom dia, família Betel. Quero desejar a todos um excelente domingo, um excelente culto. Dizer que estou com muita saudade de todos vocês. Dizer que amo vocês em Cristo Jesus. E gostaria de deixar aqui um versículo para os irmãos, né? Está em Salmos 119, 119, 103, que diz assim: ó, quão doces são as tuas palavras a meu paladar, mais doces do que mel a minha boca. Né? Em tempos tão amargos, tão difíceis, irmãos, né? Que a palavra de Deus possa ser como mel para nós, né? Possa ser doce como mel no nosso paladar, né? Deus, ele é maravilhoso, né? A todo tempo ele é bom, e a palavra dele tem que ser para nós algo gostoso, algo que nós prezamos e que nós deleitamos e que nós ficamos felizes quando ouvimos e quando lemos a palavra do nosso Deus. O salmista também diz aqui no 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que em tempos de tanta incerteza, né, em tempos de tanta insegurança, que a palavra de Deus possa ser luz no seu caminho, né, possa ser a lâmpada, né, pode ser luz para os teus pés, que a palavra de Deus possa ser lâmpada para os seus caminhos, né, porque a palavra de Deus, ela é certa, né, ela é clara. Então eu deixo para vocês esse salmo, esse versículo de Salmos aqui, para nós estarmos refletindo nele e meditando nele, né?
sabendo que nosso Deus, Ele sempre está conosco, né? Ele nunca nos abandona e mesmo em tempos difíceis, Ele nos dá a direção certa e nós podemos ter alegria nele, mesmo as coisas estando tanto difíceis. Que Deus continue abençoando todos vocês e amo vocês em... Olá, irmãos. Eu e Eduardo iremos louvar o Senhor com um corinho. Também, igual eu e Eduardo, como a nossa família, que apesar das circunstâncias estamos alegres porque nós adoramos e amamos o nosso Deus. Fique com Deus e ótima semana. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, pelos especiais. Vamos então cantar o nosso último hino antes que o pastor venha com a pregação. O Rei está voltando. Trabalho já parou, o martelo dos obreiros
está com a palavra. Boa noite, meus queridos irmãos. Obrigado pela regência, obrigado que eles têm nos ajudado a cantar. E nós esperamos, meu querido, que você esteja cantando com a gente enquanto a letra do hino está sendo projetada. Gostaria de levar você para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, ali no versículo 7. Nós vamos estar falando sobre os juízos de Deus e vamos compreender o porquê é que Deus tem mandado os seus juízos sobre os povos, as nações, tanto para crente quanto para descrente. Sim. E vamos compreender também que o coronavírus, ele não veio simplesmente como um juízo de Deus, apenas para castigar a humanidade. E vamos, dentro da palavra de Deus, compreender qual é o objetivo de Deus com isso. Então, Mateus capítulo 24, versículo 7. Acompanha comigo o texto da palavra de Deus, que diz o seguinte: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Vamos orar. Pai maravilhoso, queremos chegar diante do Senhor mais uma vez nesta noite em oração, com coração grato pelo cuidado do Senhor para cada um de nós. E mesmo, ó Deus, aqueles irmãos que estão carecendo de uma saúde melhor, porque estão sofrendo, eterno Deus, de uma forma ou outra, o Senhor ainda tem cuidado e dado esperança. Deus maravilhoso, abra a nossa mente, o nosso entendimento para compreendermos mais da Tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Os juízos de Deus. Algumas pessoas serão infectadas com o coronavírus, com um julgamento específico de Deus, por causa de suas atitudes e ações pecaminosas. Isso é fato. Outras se infectarão para Deus mostrar a sua glória, o seu poder, e de que a vida está nas mãos dele. Isso também, meus queridos, é um fato real, verdadeiro. Não adianta queremos apenas pegar o coronavírus e falar: esse é um juízo de Deus, Deus está massacrando a humanidade. Não. Ou então olharmos, de uma outra forma para os crentes e falar: não, olha, se o crente está sendo infectado é porque ele tem algum pecado em sua vida. Também não é esse o objetivo de Deus, somente, tá? Pode ser que uma pessoa ou outra que já é crente cristã está passando por essa tribulação como uma disciplina de Deus, mas nós vamos entender isso dentro da palavra do nosso Deus. Nós precisamos compreender que Deus, ele amaldiçoou o mundo físico para que os horrores físicos que vemos ao nosso redor, em doenças e calamidades, se tornassem uma ilustração vívida de quão horrível é o pecado. Sim, esse é o objetivo de Deus. Desde que o homem é o homem, que o pecado entrou no mundo, Deus tem usado o seu juízo, e através aí de doenças, de calamidades, e nós vamos citar um pouquinho mais sobre isso. Deus tem usado, sim, para mostrar de uma forma vívida o pecado que é tão horrível. Ou em outras palavras, o mal físico, meu querido, é uma parábola, um drama, uma sinalização
que indica o ultraje moral de rebelar-se contra Deus. E podemos aqui nos lembrar do pecado de Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus. Lembra? Deus foi bem claro com eles, disse que o dia que comessem daquele fruto proibido, então eles iriam morrer. E Deus tem, através aí das eras, deixado que calamidades, doenças sobrevenham sobre o homem, para que ele possa meditar no seu pecado, meditar de que ele está longe de Deus. O fato de toda a miséria ser resultado da queda, resultado da entrada do pecado desdenhoso no mundo, não significa que todo o sofrimento individual seja um julgamento específico do pecado, de pessoas. Por exemplo, o sofrimento de Jó não era devido aos seus pecados particulares. A primeira frase do livro de Jó deixa isso bem claro para nós. Se você abrir lá para a sua Bíblia, para o livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, você vai ver lá, Jó era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Então, quando Deus está falando lá, viste o meu servo Jó, homem íntegro e reto e que se desvia do mal. O apóstolo Pedro, ele colocou desta forma, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Nós encontramos isso ali em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17 e 18, é bem interessante o que Pedro está dizendo aqui. O versículo ele diz, e se com dificuldade, que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Como é triste olharmos para a vida do ser humano em pecado, longe de Deus, e vermos que, olha, só pela graça e misericórdia de Deus é que ele pode ser salvo. Para a casa de Deus, quando ele começa ali, para a casa de Deus, esse juízo divino é purificador e não punitivo, não é uma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É uma disciplina de Deus, é o meio de Deus purificar o seu servo. Portanto, nem todo sofrimento é devido aos juízos específicos de Deus sobre pecados específicos. Contudo, às vezes Deus usa a doença para trazer juízo particular sobre aqueles que o rejeitam e se entregam ao pecado. Sim, vou dar aqui 2 exemplos de juízos específicos sobre pecados específicos. Vamos lá, vamos compreender aqui dentro da palavra de Deus, meus queridos. Quando é que Deus traz um juízo específico para um pecado específico? E também nós vamos compreender quando é que Deus ele permite uma calamidade, um juízo, tá? Com o objetivo de restaurar a vida, de chamar a atenção para si. Então vou dar 2 exemplos aqui de juízos específicos para pecados específicos. Vamos começar com o livro de Atos, capítulo 12. Ali no livro de Atos, capítulo 12, o rei Herodes ele se exaltou, deixando-se chamar de Deus. Tem um texto ali que fala o seguinte: no mesmo instante um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória
a Deus e comido de vermes morreu. Isso está no versículo 23. Deus pode fazer isso com todos os que se exaltam. Sim, Herodes, ele não deu glória a Deus, ele não reconheceu Deus. E o que aconteceu? Por causa do pecado específico dele, Deus mandou um juízo específico na vida de Herodes. O anjo chegou lá e tocou nele e ele morreu comido de vermes na frente das pessoas aonde ele estava. Agora, já pensou se Deus ele agisse assim ainda nos dias de hoje, com todos os nossos políticos, todos os nossos governantes? Eu acredito, meus queridos, que muitos estariam caindo mortos todos os dias por causa da sua arrogância diante de Deus e dos homens. Talvez nós estaríamos lá assistindo um jornal ou vendo uma reportagem e de repente aquele político, ele por não dar glória a Deus ou por se achar algo maior ou igual a Deus, seria comido de verme na frente das câmeras. Já pensou nisso? Mas não é assim que Deus trabalha com todos os seres humanos. Isto é a grande misericórdia de Deus o refreando. Você pode pensar nisso? É a misericórdia de Deus que leva a Deus a não julgar todos de igual modo como ele fez lá com o rei Herodes. Mas todos têm o seu encontro com Deus. Todos terão o seu encontro com Deus. Outro exemplo é o pecado descrito em Romanos capítulo 1, versículo 27, principalmente. O apóstolo Paulo, ele diz lá: da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Veja o que a palavra de Deus está dizendo. Essa merecida punição é o efeito doloroso em si mesmos do pecado contra Deus. E fala ainda que essa merecida punição, olha só, é uma punição não injusta, mas justa, aplicada pelo justo Deus. Essa merecida punição é apenas um exemplo do juízo de Deus que vemos em Romanos, capítulo 1, versículo 18, o qual diz ali: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Olha só, por meio da injustiça do ser humano, que minimiza, que suprima, que coloca a palavra de Deus lá embaixo, a verdade de Deus lá embaixo, esses estão recebendo a ira de Deus. Por causa do quê? Por causa da sua impiedade e injustiça que os seres humanos cometem. Então aqui são dois exemplos clássicos de punição, de juízo de Deus, um juízo específico por causa de um pecado específico. Portanto, embora nem todo sofrimento seja um juízo específico para pecados específicos, alguns o são. E nós precisamos, meus queridos, sondar a nós mesmos.
precisamos olhar e ver a situação da qual estamos enfrentando. O coronavírus nunca é de forma simplista um castigo a qualquer pessoa, meu querido. Não tome isto. Não tome o Covid-19 como um castigo a qualquer pessoa. O cristão mais amoroso e cheio do Espírito, cujos pecados foram perdoados por meio de Cristo, pode morrer da doença do coronavírus. Isso é verdade. E nós já temos alguns queridos irmãos em Cristo que partiram deste mundo por causa do coronavírus. E se fôssemos aqui lembrar de outras doenças, de outras epidemias que já assolou só o nosso Brasil, mas é apropriado que todos nós sondemos nossos próprios corações para discernir se nosso sofrimento é o juízo de Deus sobre a maneira como vivemos. Se somos de Cristo, podemos saber que o nosso sofrimento não é o juízo punitivo de Deus. Podemos saber disso porque Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou do quê? Da morte para a vida. Então, o juízo de Deus sobre os crentes, ele não é punição. Também o texto Romanos 8:1 diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Veja, é disciplina, não destruição. É Deus tentando chamar a atenção do seu povo e não uma destruição. É Deus permitindo que eu ou você venhamos ser infectados, se viermos a ser, ou se você já foi ou está infectado com o Covid-19, às vezes para demonstrar a glória dele, para se revelar aos nossos entes queridos que talvez em momento algum iria abrir o coração para ouvir a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6, fala o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. O castigar aqui é disciplina. Não é castigar de castigo, um castigo eterno, mas uma disciplina com o objetivo de restauração. Hebreus 12, 6 fala isso. O coronavírus é a chamada estrondosa de Deus para nos arrependermos e realinharmos as nossas vidas ao valor infinito de Cristo. Veja, meus queridos, os juízos de Deus na história da humanidade têm sido usados de uma maneira estrondosa para chamar o ser humano ao arrependimento, ou o seu povo, ou as nações que ainda não o servem, ou aqueles que ainda não o servem. O coronavírus não é o único meio do qual Deus tem chamado ao arrependimento. De fato, todos os desastres naturais, sejam inundações, fomes, gafanhotos, tsunamis ou doenças, são convocações dolorosas e misericordiosas de Deus para o arrependimento e para demonstrar a sua glória. Deus está ali demonstrando a sua glória, chamando a atenção do ser humano, falando: olha,
Eu estou aqui. A sua vida está em minhas mãos. A vida de todo ser humano está em minhas mãos. Nós precisamos, meus queridos, olhar para a palavra de Deus, reconhecer essa grande verdade. Nós vemos isso pela maneira como Jesus respondeu ao desastre em Lucas, capítulo 13, versículo de 1 a 5. Eu gostaria de levar você para lá, Lucas, capítulo 13, versículo de 1 a 5. Nós temos ali dois relatos, duas situações em que os seres humanos estavam pensando, olha, esses aí, o pecado deles era algo terrível, olha o que aconteceu com eles. E Cristo vem e chama a atenção e mostra para a humanidade, porque nós temos isso registrado na palavra de Deus para nós ainda hoje, que não é assim. Vamos para o texto. Então, Lucas capítulo 13, versículo de 1 a 5 diz: naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Vamos entender um pouquinho. Pilatos, ele havia executado adoradores no templo. A torre em Siloé desabou e matou 18 transeuntes, 18 pessoas que estavam passando por ali. Um desastre foi fruto da maldade humana e o outro foi aparentemente um acidente. Nós podemos compreender isto e temos que compreender o significado da calamidade. As multidões, eles querem saber de Jesus ali naquela ocasião. Qual é o significado disso? Jesus foi um ato de juízo específico de Deus sobre pecados específicos? Era isso que eles estavam perguntando para Jesus. A resposta de Jesus é maravilhosa. Oh, meus queridos, que resposta Jesus dá para aquelas pessoas? Ele extrai um significado desses desastres que se relaciona com todos, não apenas com os que morreram. Nos dois casos, Jesus diz o seguinte: não, aqueles que foram mortos por Pilatos e aqueles que foram esmagados pela torre não foram pecadores piores do que vocês. Sim, vocês. Por que ele ressalta o pecado deles? Eles não estavam pedindo a opinião de Jesus sobre seus próprios pecados. Aqueles homens ali, eles estavam, sabe o que? Curiosos sobre os outros. Olha, Jesus, ele chega e dá uma resposta que chama a atenção daqueles homens. Uma resposta maravilhosa.
Aqueles homens, eles estavam ali não querendo saber nada da sua vida própria, mas o que eles queriam saber era da vida daqueles que morreram. E aí, Jesus, o Senhor é o Cristo, é o Messias, o Senhor é o profeta, o Senhor é Deus? Então diz para nós, por que aquelas pessoas morreram de maneira tão trágica? Foi pecado específico na vida de cada um deles que levou a um juízo específico? Nós precisamos aqui, meus queridos, realinhar o valor infinito de Cristo Jesus na vida da humanidade. Eles, aqueles homens, queriam saber o que os desastres significavam para as vítimas e não para eles mesmos. É isso que torna a resposta de Jesus maravilhosa. Em essência, ele disse que o significado daqueles desastres é para todos. E a mensagem é: arrependam-se, ou vocês perecerão. Ele, Jesus, diz isso 2 vezes. Se porém não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Lucas capítulo 13, versículo 3. No versículo 5, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Veja aqui uma chamada misericordiosa enquanto há tempo. Enquanto há tempo, aquelas pessoas que foram vitimadas ali por aquele imperador que pegou o sangue deles e misturou com o sangue do qual eles estavam oferecendo o sacrifício, ou aqueles 18 que morreram tragicamente num desastre ali, daquela torre caindo em cima deles. Agora nós olhamos para tudo isso e vemos uma chamada misericordiosa de Deus enquanto há tempo. O que Jesus estava fazendo? Ele estava direcionando o espanto das pessoas. Vocês estão espantados? Mas olha, prestem atenção nisso daqui. O espanto que levou aquelas pessoas a questionarem Jesus estava equivocado. Eles ficaram surpresos que algumas pessoas foram mortas, tão cruelmente esmagadas, tão desproporcionalmente. Mas Jesus disse: o que deveria lhes surpreender é que não foram vocês os que foram assassinados e esmagados. De fato, se vocês não se arrependerem, um dia encontrarão um juízo similar. Aqui nós podemos entender algo das tragédias que acontecem no mundo, do porquê Deus permite tragédias e porquê Deus está permitindo essa pandemia do Covid-19. Diante disto, sabe qual deve ser a minha e a sua dedução? Diante disso, temos que deduzir que Deus tem uma mensagem misericordiosa em todos esses desastres, em toda esta pandemia. A mensagem é que somos todos pecadores, destinados à destruição. Sim, meu querido, o ser humano ele está destinado à destruição por causa do pecado. Destruição e desastres são uma convocação graciosa de Deus para nos arrependermos e sermos salvos enquanto há tempo. Foi assim em minha vida, quando compreendi que estava perdido e que a minha salvação dependia única e exclusivamente de Jesus. Por volta ali dos idos de 1000
985, 86, quando eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus. Compreendi que era um pecador, e por ser um pecador, eu não podia fazer nada, nem um tiquinho, para chegar até Deus, e que a salvação, ela é única e exclusivamente de Jesus. E assim também é com todos os crentes em Cristo Jesus. Mas se você ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador, olha, meu querido, se os juízos que Deus manda agora para chamar a atenção, a sua atenção, a atenção da humanidade, não é suficiente para levar você ao arrependimento, saiba que um dia você vai se encontrar com esse grande juiz, lá no juízo final, e lá não terá mais volta. A sua oportunidade é agora. Sim, Deus, Ele quer que o homem se arrependa, seja salvo enquanto há tempo. Seja salvo enquanto há tempo. Jesus, Ele trocou o foco aqui dos mortos para os vivos e essencialmente disse: não vamos falar sobre os mortos, vamos conversar sobre você. Isso é mais urgente, é o que Jesus estava falando para aqueles que estavam perguntando para Ele: e aí, Jesus, o que essas pessoas fizeram para merecer uma morte tão trágica? E Jesus fala: olha, não se preocupe com os mortos, não olhe para os mortos. O que eu quero que você se preocupe é com você, com a sua vida. Você ainda está em tempo. Os que morreram já selaram o destino deles. Se enquanto em vida se entregaram a Cristo Jesus, então estarão no paraíso. Caso contrário, vão aguardar o juízo final e num lugar terrível, onde a palavra de Deus nos diz. O que aconteceu com eles? Cristo Jesus estava passando para essas pessoas aqui. O que aconteceu com eles é sobre você. Seu maior problema não é o pecado deles, daquelas pessoas, mas sim o seu pecado. Ele chama o mundo ao arrependimento enquanto há tempo. Deus está chamando, meus queridos, você ao arrependimento enquanto há tempo. Deus está usando o coronavírus para chamar a sua atenção. Deus está usando a Covid-19 para chamar a sua atenção. Este surto de coronavírus tem sido usado por Deus para chamar a atenção do mundo. Qual é a sua resposta ao alerta de Deus, meu querido? Sim, qual é a sua resposta ao alerta de Deus? O que mais você está esperando para que Deus chame sua atenção? Isso não está sendo suficiente? Você vai ficar pensando apenas nos mortos? Ah, coitado dele, né? Ah, deveria ter feito algo terrível para merecer isso. É isso que você vai ficar pensando? Deus está chamando a tua atenção. Se você ainda não se tornou um crente, este é o momento para você se converter. Se você, meu querido, já é um crente em Cristo Jesus, glorifique a Deus em tudo que você fizer e em tudo que Deus espera de você. Não minta para você mesmo. Não diga para você mesmo que você está fazendo aquilo que Deus espera se você não está. Em qual área você está falhando? Em qual área você precisa melhorar? Quais os argumentos você está usando para minimizar a dor na sua consciência, da qual o Espírito Santo trabalha em mim e em você?
Lembre-se, Mateus 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e tormentos em vários lugares. E como eu já preguei recentemente, coronavírus é apenas o início das dores. Olha, isso aqui é só uma lasquinha de uma unha das dores que vai sobreviver ao mundo no período da tribulação. Então, crente, já é salvo em Cristo Jesus, faça a sua parte. Viva para a honra e glória de Deus. Não minta para você mesmo. Não tente mentir para as pessoas, falar que está tudo bem, que está tudo correto, que você está fazendo tudo aquilo que agrada a Deus, sendo que você não está. Comece a fazer. Meu irmão, já está firme, está fazendo aquilo que Deus espera de você. Continue e melhore cada vez mais. Esse deve ser o meu objetivo, o teu objetivo. Ainda não entregou sua vida a Cristo Jesus? Entregue e desfrute da maravilhosa graça de Deus. Amém? Vamos encerrar com uma palavra de oração. Pai maravilhoso, sou grato pela tua santa e poderosa palavra. Compreendemos, ó Deus, que os juízos do Senhor têm sido derramados sobre as nações durante as eras, as épocas, os anos, milênios. E Senhor, o objetivo é chamar a atenção, é glorificar o teu santo nome, é fazer com que nações, línguas, povos, tribos e raças reconheçam o Senhor como o soberano Criador dos céus e da terra. Ó Pai, que nós crentes estejamos vivendo essa vida que agrada ao Senhor na totalidade, não só naquilo que agrada a mim fazer, mas naquilo que agrada ao Senhor que eu faça. E também, aqueles que ainda não se entregaram a Cristo Jesus, que o Teu Espírito Santo toque nesses corações e nessas vidas. Essa é a nossa oração. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meu querido, tenha uma ótima noite, uma ótima semana. Que Deus abençoe a sua vida. E qualquer coisa, entre em contato conosco. Não nos deixe de compartilhar uma dificuldade ou outra, ou mesmo as suas alegrias. Vamos encerrar com mais um hino. Deus abençoe a todos. Amém. E obrigado, pastor Ulisses. Vamos cantar o nosso último hino, Um Vaso Novo. Como vaso
Senhor meu Deus, Pai, agradeço por mais esse dia. Agradeço porque o Senhor tem nos sustentado a cada instante e só chegamos no final desse dia graças a Ti. Então, graças te damos pela Sua bondade, misericórdia, pelo Teu carinho por nós a todo instante. Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar a semana dos irmãos em casa, que Tua proteção, Tuas bênçãos, Tua misericórdia, Tua graça venham estar conosco a cada instante e que possamos também lembrar de Ti a cada pulsar de coração, que nas nossas orações, nos nossos devocionais, nas nossas idas e vindas, possamos estar com a mente voltadas ao Senhor. Então eu peço que o Senhor abençoe a cada irmão que está em casa. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Obrigado, irmão. Que Deus te abençoe, você tenha uma excelente semana e amém.